Paredão formado, Aline, Guilherme e Matheus. Quem você quer eliminar do BBB 25? Vamos comentar sobre como esse paredão foi formado, quem votou em quem, como funcionou essa dinâmica de divisão de quartos. Então você já deixa seu like, seu comentário, se inscreva se é a sua primeira vez por aqui. Meu nome é Felipe. E eu sou o Kaique. A gente faz vídeos e lives do BBB 25, lives sempre à noite, ali perto das 19 horas, e vídeos a qualquer momento. A qualquer momento, não é? literalmente. E teve treta, grupo se desfazendo, Ai, teve delícia. gritaria e confusão. Ai, a gente devia ter começado com treta, Confusão, é verdade. Né? Mas assim, o negócio é tanto, porque vamos falar também que esse paredão não era um paredão. Não era isso que eu assim. pedi, mas tá aí. tá isso que tá tendo, Tá tá? aí entregue. Aliás, muitas coisas do que a gente vai falar agora se desenrolam porque antes tiveram outras coisas. Uhum. Então, se você não assistiu a nossa live, a live tá salva aqui na aba ao vivo do canal. Depois dá uma olhada, porque durante o período da tarde pra noite, bastante coisa aconteceu ali dentro do jogo que dá uma modificada. Que vai fazer sentido agora também, né? Aliás, antes da votação começar, tem uma discussão, mais uma discussão. Mais uma. Porque o domingo foi um dia de bastante discussão entre Uhum. Vitória e Camila / Tamires / Graciane ali. Uhum. E tem uma discussão também antes do programa começar, que é muito importante pra gente poder entender o que vai acontecer. Sim. Porque o quarto Nordeste vai se desfazer. Não me diga isso. Vai se desfazer Não por me diga conta isso. desse voto. Eu tenho certeza que o Golden deve estar pulando de alegria. Cara, o quarto Nordeste. Vai estar pulando de alegria. Tá Vai triste? ficar com... Ai, eu fico triste com uma coisa dessas. Olha... A Tamires e a Vitória se desentendem ali porque estavam falando sobre votos antes de começar o programa, Uhum. tá? Você faz a Vitória, eu faço a Tamires. Tá. Não adianta a gente ficar falando sobre ir nas mesmas pessoas e ir nas mesmas pessoas. Só que não dá pra ficar dando tiro pro alto. Amiga, o único voto que você pode ir com certeza em outra pessoa, com essa bronca aí, é sendo líder. De resto, você pode simplesmente dar um tiro no seu pé. Não dá pra jogar sem pensar. Como sempre, Tamires tomando esse posto aí de técnica, Técnica. né? É como Do hoje, jogo. hoje teve até um momento que ela ficou conversando muito com o Mike e com a Camila ali, com o Matheus, que parecia assim, que ela entendia tudo de Big Brother, mas, Participou de todas as edições. mas que não faz nada do que fala. Uhum. Aí a Vitória continua. A gente não tá jogando sem pensar. Fazer isso que você tá falando é jogar sem pensar. Amiga, se eu fosse jogar sem pensar, a gente não estaria cogitando isso como opção. Você tá acabando de falar isso. Tá, calma, amiga. Eu tô calma, mas é um dia estressante pra mim também. E falar a mesma coisa o dia inteiro é chato pra caramba. A gente tá falando disso agora. Não, a gente tá falando disso o dia inteiro de forma cortada. A Camila também tem chance de ir pro paredão hoje à noite. A gente percebe que durante o dia tem vários assuntos assim sobre votação. E todas as vezes que a Vitória sempre traz, a gente comentou isso, que ela e Matheus são alvo. A Camila, a Tamires e a Graciane gostam de jogar pra Vitória como se ela se achasse o centro das Sim. atenções. Ah, exagerada. Vocês acham que tudo é contigo. Mesmo todo mundo sabendo que ela é alvo de várias pessoas e que ela já foi indicada várias vezes Sim. ao paredão. Sim. Depois dessa conversa, a Vitória comenta com o Matheus. Ela fala assim: Naquela hora que eu tava ali conversando com a Tamires, quando ela falou: Ah, se eu for, eu tenho que pensar em mim e na minha irmã. Se a gente for na laranja, laranja é um codinome que inventaram lá. eu acho que é Renata. Isso, se a gente for na laranja e tem um contragolpe, pode ir em mim e na minha irmã. Matheus, a única coisa que eu queria dizer era sim, mas a mesma coisa poderia acontecer se fosse um pudim e gelatina. Que é Dona Vilma e Diogo. Isso. Eu só tava argumentando, sabe? Eu também tô cansando de toda vez que ela. De toda vez ir no que elas acham melhor. Porque o que a Tamires estava falando é: se a gente for votar na Renata, a Renata puxa a minha irmã. E o que a Vitória tava querendo falar assim, sim, mas se a gente votar no Diogo ou na Dona Vilma, se tiver contragolpe, eles vão me puxar também. Sim. Só que sempre vai acontecer de o quarto Nordeste ir no que a Tamires e a Camila e a Graciane estão pensando. Sim. Aí ela fala isso, que ela tá cansada, e o Matheus diz: depois de hoje, eu tô com tantos pensamentos diferentes, mas tem coisa que você só aprende na marra. Aí o Matheus continua falando: eu não gosto da forma que a gente é colocado como se fosse menos, entendeu? Tipo, como se a gente não soubesse. A verdade é que também elas não sabem, e isso é o que me chateia um pouco. Muitas das vezes, os toques são muito bons, e muitas das vezes rola essa prepotência, entendeu? Eu fico, cara, calma, não sei. Aí a Vitória diz... E o Matheus caindo nisso agora, que já vai ralar. Aí a Vitória diz:
Nenhum toque que a gente dá é facilmente escutado lá E aí, dentro do grupo, O né? Matheus fala muito sobre o dia de hoje, também relacionado ao que ele chama o Diego de hipócrita e quando a Graciane compra a briga do Uhum, Diego. Eu acho que ali ele começa a perceber que, assim, caramba, o que tá uhum. A acontecendo? gente Então, não é prioridade mesmo dentro desse grupo, é, mas pena que tá caindo em tá si caindo. agora. O Tadeu entra na casa, então, pro programa ao vivo, já falando assim: todo mundo não tá com nada, hein, pela segunda vez, risadinha, não sei o quê. Aí a Delma pega e fala assim. Não fale não, Tadeu, que eu vou me revoltar aqui dentro. Aí o Ela fala em tom de brincadeira aqui. Pra variar, como Uhum, sempre. Aí o sim. Tadeu já fala logo na lata assim: mas já passou da hora, Delma, tá tudo bem? Tá todo mundo de boa? Aí a Aí, Delma. aí ela se revolta, fala: É. não tá de boa não, eu tenho 54 anos, só tomei um vacilômetro, a dona Vilma só tomou 3, esse povo tudo jovem, Hum, estudado, e fica passando tudo vergonha, esse pessoal tudo fazendo merda aqui. Mas é tentou aquele negócio. forçar. Ai, desculpa. Não precisa, porque também o Tadeu imprensou Desculpa. ela na Sim, parede que não sim. tinha Não como. tinha como. Porque ela quis aparecer em cima desse negócio, de tipo assim, Uhum. aí, tá vendo, Tadeu? Eu vou me revoltar. Quando o Tadeu falou, já passou da hora, ela tinha que fazer aquilo. Sim. Se ela não fizesse, Ficou. inclusive. Ela não esperava que o Tadeu fosse fazer isso. Não. Aí ficou. Já tava olhando ela tipo a Chiquinha. É. E no Sabe? ao vivo, né? Porque Uhum. fora do ao vivo é só falando, falando e não fazendo É, nada. como a gente sabe, Né? né? Mas na hora que ela fez isso, gente, eu fiquei com uma vergonha. Eu Porque também. eu não consegui ver uma. Não foi uma revolta genuína. Genuína, não foi? Porque se fosse revolta genuína, ela teria feito isso quando entraram no Taconada. E não Uhum. quando o Tadeu fala, ela fala e o Tadeu coloca ela contra a parede pra ela poder se posicionar. Sim, Entende? sim. Uhum. Então fica nesse lugar. Chega então o momento da Renata e da Eva colocarem a dupla, né? Renata e Eva, que não são mais dupla, que Uhum. estavam aí com grandes poderes, né? Essa semana. A Renata, que é o anjo, dá o anjo para o João Gabriel. Ela faz isso como uma forma mesmo dela conseguir não trazer votos pra si mesma. Ela chegou a comentar isso com a dona Vilma, E por né? consequência, Saboneta, né? Saboneta. Porque ela tá queimando o anjo dela. E estrategicamente, a gente já viu antes que ela tinha combinado com a Eva de que esse voto dela, de que esse colar do anjo pro João Gabriel ia ser estratégico. Aham. Aí ela já falaram os motivos, a gente já até comentou na live anterior. Eu, Então- eu consigo até entender que existe uma lógica dentro do pensamento do jogo dela. Sim, Mas no existe. momento onde o jogo precisa de posicionamento, Uhum. isso acaba trazendo um pouco. Ainda mais porque daqui a pouco a gente vai ver que a Renata vai sabonetar no voto dela. Lindo. E assim, fica muito feio. Uhum. Fica muito Foi feio. a própria fábrica do sabonete. Exatamente. Aí a Eva indica então o Matheus Uhum. e fala a seguinte justificativa. Hoje eu vou mandar o Matheus, que eu acho que já era esperado, né? Pra uma sequência de fatos e acontecimentos que a gente teve aqui na casa. Começar por aquela discussão lá na festa, por uma frase que se transformou em uma grande questão. E aí, em seguida, eu fui colocado no monstro. Um monstro bem desgastante, bem desconfortável. Pelo Matheus também. Em seguida, teve o Sincerão, que o Matheus me colocou ali na saboneteira. Depois teve as plaquinhas, que ele também tirou a minha cara do Resta 1. E hoje eu recebi 3 adjetivos dele, né? Aqui no Castigo do Monstro. Bem carinhosos, que foi fútil, birrenta e rancorosa. Então, por isso, minha indicação é o Matheus. É uma indicação óbvia, mas ela utiliza bastante de argumento pra no Sim. ao vivo conseguir fazer com que o público entenda a cronologia. Sim, Achei embasou. interessante o Embasou. argumento dela, A sabe? redação 10-10, né? É verdade, eu fiquei Uma pensando assim. redação 10-10. Gente, ela conseguiu e nem Uhum. precisou ensaiar tanto quanto o João Gabriel, que ensaiou pra indicar a Aline durante 52 Não. horas e entrou pro livro dos recordes. É, não Ela apenas precisou. tirou 100 no Enem. Sim. Apenas isso. Não, eu vi até ela até ensaiando ali dentro essa Da portinha dispensa, aí, né? da dispensa, mas foi uma coisa mais rápida, Foi, sabe? foi um ensaio mais assim, deixa eu só relembrar. Sim, só testar o microfone. Né? Som, 1, 2, 3, testando. Jesus. E aí o que acontece? Acontece então a divisão dos grupos dentro da casa. Lembra que essa dinâmica dessa semana, o voto não seria no confessionário. Uhum. Os grupos as pessoas seriam divididas em 2 grupos, e sendo um grupo com 8 pessoas, outro grupo com 9 pessoas, e esses grupos teriam que votar entre si. Sim. A diferença é que a gente ainda não sabia como essa dinâmica ia funcionar. Mas a gente tava torcendo pra uma coisa acontecer. E aconteceu. E aconteceu. A gente comentou na live, inclusive, que a gente teve hoje hoje não, né? No domingo à noite, Uhum. com todo mundo que tava aqui com a gente, que seria legal se eles pudessem escolher as pessoas, pra que eles se juntassem e tivessem que votar nos próprios Sim, aliados. pra que se juntassem por afinidade, né? Exatamente. Tivessem que se votar ali. Eita, Então, que delícia. 8 pessoas vão pro quarto ano 50 e 9 pessoas vão pro quarto Nordeste. Uhum. A Eva pega as urnas
direciona para cada um dos grupos. O Tadeu pede ela para fazer isso, ela entrega nos quartos e eles vão fazer um sorteio. E é a partir desse sorteio em que se inicia a votação. Uhum. Então o Diogo, por exemplo, é o número 1 no quarto ano 50. Então ele dá o primeiro voto e assim em consequência, né? Uhum. A gente sabe que dessa forma você também pode ir fazendo um somatório para saber, né? Mas você também percebe que principalmente a primeira e a segunda pessoa, que foram Diogo e Dona Vilma, são pegos mais de surpresa, porque não tem tanto Sim, tempo de pensar no que tá Dona Vilma acontecendo. com a boca seca. É. Aí o Seca. Diogo, então, vota no Vinícius. Sim. Esse primeiro grupo dos anos 50 eram formados por Diogo, Vilma, Renata, Mike, Aline, Vinícius, João Gabriel e João Pedro. Basicamente, o quarto fantástico, Com mais um adicional ali. com três adicionais dos anos Sim. 50, que são Aline, Vinícius e a Renata, né? Isso. Então, o Diogo vota no Vinícius e ele dá a seguinte justificativa. Ele votou em mim, já votou outras vezes. Tivemos um diálogo e conversamos, mas eu sei que eu sou alvo e a mira dele. Depois é a vez da Dona Vilma que segue o voto no Vinícius. Por conta de ele ter votado no Diogo e ele não tem muita empatia. Ela regalou o olho assim, É. tipo, ela falou e se arrependeu do que falou. É, mas aí ela dá uma explicação mais ou menos, né? Aham. A gente conversou, batemos um papo e eu sinto que eu não sou muito agradável pra ele. E votaria e ele votaria em mim se precisasse, né? Depois é a vez da Renata, e aí que vem o grande sabonete da noite. Olha. Porque ela vota no João Pedro, que é um dos gêmeos, que é muito próximo dela, com a justificativa de que acredita que ninguém do quarto vai votar. Aí o Tadeu simplesmente olha pra ela, é ótimo, né? Porque era sua voz. Ele olha pra ela e fala: quer jogar seu voto fora? Tipo assim, oi? Uhum. Aí ela fala: não, desse quarto eu não votarei nenhuma das pessoas. Eu pensei que o Tadeu ia falar de novo, sabe? Alguma coisa assim. Mas Uhum. também chega uma hora, coitado do Tadeu, que já falou uma vez, bem na É. cara, vai jogar seu voto fora. É. E aí- Pelo menos ela fez a publi da Dove, né? Sabonete Dove. Nossa, gente, porque ficou muito feio. Ela não se comprometeu ali na De hora. jeito nenhum. E além de não se comprometer, ela ainda coloca uma pessoa que, assim, se fosse jogar o voto fora, joga em alguém que não é tão próximo, Aham, sabe? Não faz sim, muito sentido verdade. assim. Porque é claro que É ele não verdade. corria risco, mas ao mesmo tempo fica feio. Uhum. Depois é a vez, então, do Mike, que vota na Aline. Ela já votou em mim e eu sei que eu sou opção de voto pra ela também. Então, é essa a simples discussão aí do Mike. É a Uhum. vez da Aline, que devolve o voto pro Mike, falando que independente da troca que eles têm positiva ali dentro da casa, na escala de prioridades ele é o último. Uhum. É a vez, então, do Vinícius, que também vota no Mike. Na tentativa de tirar a Aline, eu voto no Mike, né? É, Porque ali já tava, tipo... exatamente, ó. Tinha que desempatar. A o Aline negócio. tava com um voto nesse Uhum. momento, o João Pedro com um, Mike com um e o Vinícius com dois. E ele fala na tentativa de votar na Aline, porque ele já sabe que os Na próximos tentativa votos... de tirar a Aline. De tirar a Aline. Uhum. Ele sabe que os próximos votos vão ser da Aline, que são dos Uhum. gêmeos, né? Sim. Já que ele tem dois, mas ele sabe que os gêmeos são mais próximos dele. Uhum. E é isso que acontece. O João Gabriel vota na Aline e dá a seguinte justificativa, que é importante porque vai gerar uma treta. Sim. Ele fala Que assim: delícia. Pelos impasses que a gente já teve, né? Eu não vou votar em nenhum dos meninos aqui, a não ser ela, devido aos atritos que a gente teve. Falou que eu sou mentiroso, que eu não tenho palavra. E é uma coisa que me pegou. Nesse momento, a Aline já começa que meio uma discussão, Uhum. porque ela acha que esse assunto já estava resolvido. Sim. Então é a vez do João Pedro, que ele fala assim: ela chamou meu irmão de mentiroso na segunda-feira e como irmão eu peguei a dor. Meu irmão não errou hora nenhuma no que aconteceu e foi só opinião nossa. Aí quando a Aline fala assim: como assim não errou? Já até pediu desculpa, Aham. pelo amor de Deus. Aí o João Gabriel fala: Não, pelo amor de Deus, não. ah, eu não vou aguentar isso não, sinceramente, a Aline diz. Aí o João Gabriel diz: Eu não fico doce com você, não. Eu tenho simpatia. a Aline diz: pra mim, sinceramente, isso já tinha sanado. E você falou que já tinha sido resolvido. Eles ficam numa discussão, Uhum. a câmera sai e vai pro outro quarto. Eles continuam essa Sim. discussão, que daqui a pouco a gente volta nelas. Escalonou. 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 No quarto número 2, é o grupo que vai pro quarto Nordeste, que tem 9 pessoas. São elas, na ordem da votação, de acordo com o sorteio: Guilherme, Delma, Graciane, Vitória, Daniele, Camila, Tamires, Matheus e Diego. Então a gente tem todo o quarto Nordeste, com Daniele, que costuma votar com eles ali também, né? Acaba Uhum. sendo uma agregada às vezes.
o Diego, o Guilherme e a Delma. Então Uhum. são essas pessoas que vão ter que se votar. Sim. E a primeira pessoa que pega o número aí é o Guilherme. O Guilherme então vota na Tamires. Guilherme nervoso, menino. Muito nervoso. Uhum. E aí ele fala assim: Não gostaria de ir com a minha dupla pro paredão pra Matheus não ter que ir com a Vitória. então a justificativa dele é: como o Matheus já estava no paredão, ele não vai votar na Vitória, justamente pra Vitória não ter que ir com a dupla dela, porque ele não gostaria que isso acontecesse com ele. Uhum. E Sim. isso vai pesar no voto da Vitória, a gente já Vai. fala sobre. Chega a vez da Delma e a Delma se enrola toda pra poder votar, saboneta muito também, fica naquela. Enfim. Aí ela Se lá fala a gente assim: teve a Renata, aqui a gente teve a Delma, É. tá? Ah, eu vou no Matheus. Aí o Tadeu no O Tadeu Matheus, fala, Matheus já tá no paredão. Parece a vez que a Naná se confundiu e É. o Bial falou: Ô, Naná, presta atenção, lembra? Exatamente. Aí ela falou: ai, não pode votar nele, né? Então eu vou na Vitória. Mas Aí ela demora, ela fica, eu vou na sim. Vitória. Com o coração partido, mas eu tenho que ir na Vitória, porque eu não tenho como votar na Camila, no Guilherme. Aí o também não Guilherme tenho. fala assim, mas você vai votar em mim? Ela, não, eu tô falando que eu não vou votar. Tipo assim, não era nem pra você cogitar. Aham. Aí ela falou, porque ela tá no final das minhas prioridades. Aí ela se enrola assim, leva mais um tempo, aí no final ela fala: pronto, ela vacilou muito, ela vacilou demais, não tá com nada. Meio que colocando que a Vitória teve muitos vacilos lá no Taconada. Essa é a E justificativa a da Vitória, que tava meio que entendendo, já começa a ficar tipo, Delma. que coisa nada a ver. É a vez, então, da Graciane. A Uhum. Graciane vota no Guilherme. Uhum. E ela usa a justificativa de votar nele pra proteger os aliados dela. Uhum. E aí ela fala assim, já votou em mim, 0 motivos. Até porque Delma e Guilherme já votaram em Graciane, e Sim. até na Giovana, quando era dupla, em outras Sim, vezes. várias vezes, É a vez, então, de Vitória. E a Vitória vota na Joselma. Porque ela dá a justificativa de que a justificativa que ela dá é que a justificativa do Guilherme tocou muito ela. Justamente porque ele pensou nela pro Uhum. voto dele. Sim. Então, ela vai no jogo dela e pensa nisso. Por que é importante essa parte? Porque isso se linka muito com o papo que o Matheus e a Vitória tiveram antes de começar. Uhum. Deles falarem, eles sempre colocam a gente pra baixo, a gente nunca é ouvido. Uhum. Então você percebe que a Vitória, nesse momento, opta pelo jogo dela, Uhum. ao mesmo tempo que até então ela sabia que ainda tinham aliados. Tinha a Camila pra ir, tinha o Matheus pra ir, tinha a Tamires pra ir. Então tinham outras pessoas que poderiam somar mais votos. E no fim, elas Sim. sabem que poderia ajeitar ali pra poder ir a pessoa que o Quarto Nordeste quisesse. Uhum. Mas isso não vai ser visto com bons olhos, principalmente pela Camila e pela Tamires. Por que será? E a gente já fala disso daqui a pouco, tá? Aí é a vez, então, da Daniele. Daniele vai e vota na Vitória. Tadeu hoje, na verdade, pelo ocorrido, né? Na situação que Do teve antes, confessionário. né? Do confessionário. Se o Matheus não tivesse no paredão, eu votaria no Matheus. Tá difícil, eu não gostaria que ninguém fosse com a dupla, mas nesse momento eu voto na Vi. A Camila, então, vota no Guilherme. Acho que eu vou por um motivo óbvio, eu vou no Guilherme. Aí o Tadeu fala, não, nada é tão óbvio assim, Camila, justifica. Uhum. Aí ela fala, Aí ela, eu não tenho uma aliança aqui dentro, minha eu irmã... tenho uma aliança. Quer dizer, eu tenho uma aliança aqui dentro, minha irmã faz parte dessa aliança, eu não votaria nos meus. Aí é a vez, então, da Tamires, que também vota no Guilherme. Essa hora a Tamires já tava arrasada, tá? Já. Arrasada. Daqui a pouco eu trago uma foto. Eu vou votar no Guilherme realmente pra me defender desse paredão. E é a vez do Matheus também votar no Guilherme. Uhum. Meu voto também vai no Guilherme, realmente com o coração partido. Aí o Tadeu fala, tá, mas explica melhor, Matheus, o que é o coração partido, né? É que num grau de prioridade as outras pessoas estão na frente. E é a vez, por último, de Diego. E se o Matheus não tivesse no paredão, com certeza seria ele. Mas na escala que eu tenho menos contato aqui, Aí ele vota na Tamires. Tamires. Então acaba o final assim, ó. Guilherme com 4 votos, a Vitória com 2, a Tamires com 1 e a Joselma com 1. Enfatiza. Tamires com 1. Tamires com 1, a Vitória com 1, Sim. Joselma com 1 e o Guilherme Sim. com 4 votos. Sim. Bom você observar que toda a justificativa das pessoas foi tudo assim. Mas Mas, é. 100 caracteres, Twitter. A Sabe? Tamires, gente,
fica nesse estado chorando durante a votação, que você. Ela, olha, acabou a votação e ela tá chorando. Sim. E ô, Felipe, por que ela tá É. chorando? Aqui, ó, acaba que a Tamires ganha 2 votos, né? A gente colocou um anterior, mas aqui é o voto depois contabilizou o do Diego. Uhum. Então é Tamires com 2, Vitória com 2, Joselma com 1 e Guilherme com 4. Porque aí entra o voto do Diego. Tá. Aí a Tamires começa a chorar muito. A gente ficou, por que a Tamires tá chorando? Não tô entendendo o que tá Tentando chorando. adivinhar. É. Mas eu acho que fez parte do que ela vai trazer agora, que é um VT da história dela. O que a Tamires vai começar a jogar é que a Vitória foi egoísta, porque a Vitória não votou pra salvar ela. A Vitória vota na Joselma e não vota no Guilherme, dessa forma ela foi egoísta. E é interessante parar pra pensar nisso, porque assim, é isso que eu acho que tem, o decorrer do Big Brother traz, né? Se fosse só um recorte, você olhar pro grupo e falar assim, realmente, a Vitória não foi junto com o grupo dela. Tá. Só que dentro de todo o contexto do que a gente tá acompanhando há mais de 30 dias, dentro de toda a história, a gente já não compra mais esse Não lugar. compra. Porque o que o público tá esperando mesmo é que realmente a Vitória perceba que ela não é uma prioridade Sim. ali. E pense mais nela. E nesse momento o que ela faz é isso. Aham. Ela pensa nela e ela devolve, ela tira o voto de alguém que pensou nela. Aham. Porque o Guilherme pensou nela. Sim. Então Sim. o que ela faz é, eu não vou Sim. votar no Guilherme porque ele pensou em mim Sim. como gratidão. Só que a Tamires maravilhosa queria que a Vitória tivesse pensado nela. Só que, não, ela queria que pensasse nela como se o voto da Vitória fosse um voto decisivo pra ela ir ou não ao paredão. Sim, Porque também. no fim, acaba que o Guilherme ganhou 4 votos, a Tamires 2, a Vitória o mesmo tanto que a Tamires 2 e a Joselma 1. Então você percebe que a Tamires, ela só queria uma justificativa há algum tempo pra fazer esse movimento de Sim. separar da Vitória Sim. e falar que a Vitória que Aham. fez isso, sabe? Fazer o show com algum argumento, né? Exatamente. Ai, foi show. Ai, mas eu amei. Show. Eu Não, amei. também gostei. Porque aí é o quê? Treta, treta, confusão, confusão, treta, treta, confusão. E vai acontecer confusão essa madrugada, tá, gente? Mas não se Vai. preocupa que daqui a pouco já vem vídeo Uhum. novo, tá tudo certo. Sim, porque vale enfatizar que pra mim foi um show dela, Da Tamires, mas do mesmo jeito gosto porque tem o lance do Sim, jogo. com certeza. Então, eu quero que vamos dê pelo confusão. jogo. Tamo pela treta. A Aline, ela, enquanto isso, lá tava tendo a votação no quarto Nordeste. No quarto ano 50 tava tendo bate-boca da Aline com o João Gabriel. Uhum. Porque o Vinícius fala assim, o problema não é o voto, é o argumento. O voto tá tudo bem. Que é o argumento de ter chamado a Aline de mentirosa. Uhum. E aí ela e o João Gabriel ficam batendo boca. Mais do mesmo, assim, nesse sentido de, isso já era pra ter superado. Sim. Aonde que eu falei que tava resolvido? Mas vamos comemorar que já foi um avanço, tá? Vamos, não, eu não tô Vamos achando ruim. comemorar. Aí ele levanta, aí a Aline fala, se você levanta, eu também levanto. Eita! Então tava um negócio assim, muito bom de treta. Uhum. Muito bom de treta. Enquanto isso, enquanto o pessoal vai lá pra prova do bate-volta, a gente tem no bate-volta o Diego, a Aline e o Guilherme. E a prova é basicamente aquela que a gente já vê. São 3 etapas ali, tá vendo? 3 muretas Uhum. com várias numerações. A pessoa vai passando, o gabarito mostra pro público, ela escolhe um número e aí ela martela. Se por um acaso ela tirar o símbolo do Rexona, ela passa para a próxima fase. Uhum. O que acontece então é que Guilherme é essa pessoa. Mas enquanto rolava. Guilherme não, o Diego é essa pessoa, me desculpa. O É porque Diego o que vence a Guilherme prova. chega até o final, Uhum. mas Quase. o Diego é que vence. Sim. Então o Diego se safa do paredão. Uhum. Né? Sim. E o paredão é formado, então, por quem a gente viu no início, que é Aline, Matheus e Guilherme, Uhum. tá? A gente já vai ver também enquete. Já vamos ver enquete. Enquanto tá acontecendo essa prova, a Vitória, a Camila e a Tamires estão falando da Vitória ali já. Tamires ainda é chorosa, tá? Uhum. Desde a hora do quarto até essa hora aí. Aí eu vou fazer a Tamires e você faz a Camila. Uhum. Aí a Tamires falando assim, a Graciane foi, votou no Guilherme e veio a Vitória. Ele já tinha votado em mim. Em vez dela votar nele, ela votou na Dona Delma. Aí a Camila, totalmente egoísta. Lembrando que a Dona Delma também votou na Vitória. Então a Vitória, além de não ter votado no Guilherme por ele ter ajudado Sim. ela devolve o voto na Dona Delma. Aham, tiro Mas trocado. ela não pensou na Tamires, Isso, tá? Isso. Aí a Camila fala totalmente... Até porque a Vitória deve ter ido aí jogar pela Tamires, né? É. Dar o prêmio pra Tamires, sim. Aí ela falou assim, totalmente egoísta. A Camila. Aí a Tamires diz, ela não pensou em mim, tá ligado? De forma alguma. Aí a Camila diz...
Eu vou te falar, eu tô com ódio, papo reto. Eu não vou me comprometer mais com ninguém por causa de caramba de jogo nenhum. Nem eu, antes do paredão, a gente quase discutiu no quarto porque ela começou a forçar a barra. Aquela discussão do começo do vídeo, tá vendo como ela vai desdobrando? É uma discussão que elas já. A Tamires e a Vitória já vão pra votação com isso imbuído Sim. do que aconteceu nessa discussão. Uhum. E o que acontece é que a gente vê o programa terminando com a Tamires indo no quarto fantástico, que nem é o quarto dos aliados Sim. dela, Nunca vi ela aí. falar que a Vitória foi egoísta. Então ela já começa a dizer pras outras pessoas, inclusive o quarto, ela ó, já tem Renata, Uhum. que elas estavam falando mal, era até opção de voto, os gêmeos, todo mundo ali, e a Camila também sobe. É quando a Tamires fala assim: não fecho mais. Antes de você voltar pro quarto, eu discuti com a Vitória. A gente podia simplesmente pegar, se juntar e não se comprometer. Você já falou com a Vitória? Aí a Camila responde: Não, é melhor eu não falar. Eu tô com um demônio no corpo já. Pra eu falar pra ela o que eu já falo normalmente, não faz muito sentido. Por isso eu preferi subir. Eu tô tentando fugir do embate. Então o que elas falam é que elas estão tentando fugir do embate, logo a Camila que fala que ela sempre diz tudo na Vai pra cara. cima mesmo. Que tem que dizer, ela é que tem que se grandona. comprometer, mas ela É. mesma tá falando que tá fugindo do embate. Ai, gente, eu acho lindo. Eu acho lindo, porque Gente. no fim das contas, a Tamires, querendo ou não, tá pegando uma narrativa pra ela. Ela tá tentando. Ainda que esteja fazendo o show, tá pegando a narrativa pra ela. Vai ser ótimo também pra própria Vitória. Vitória não chora. Não, a melhor. É assim, a Tamires, dentro da cabeça dela, tá tentando criar uma história. Isso. A gente, enquanto público, já sabe que é uma história fadada ao fracasso, porque a gente tá acompanhando tudo e eu Sim. acho que ela esqueceu disso. Tem a bilheteria, ó. Ó, pior que Ó. Emília Pérez. Enquanto isso, a Vitória com a bilheteria só subindo. Só subindo. Ainda Entendeu? estou aqui. Porque Uhum. o que acontece é que a Vitória, isso só entrega mais jogo pra Vitória. O público só Sim, compra mais a sim. Vitória. E além do mais, agora, com o resultado, se as coisas baterem com a enquete. Porque, gente, olha aqui, ó. A gente já colocou enquete. Vamos pras primeiras enquetes, tá? Porque se você não sabe onde vem a enquete, ó, aqui quando você entra no nosso canal, nos vídeos você consegue ver todos os vídeos. Na aba ao vivo você consegue ver todas as lives. E nessa última aba aqui, ó, escrito posts, você clica nela, já deixa seu like na enquete e já faz o seu voto. Tem 2,3 mil votos. Quem você quer eliminar do BBB 25? Na nossa enquete, o Matheus tá saindo com 70%. Olha como é que tá a enquete. Guilherme com 14% e a Aline com 16%. Uhum. Eu consigo entender que muito do público que tá votando no Matheus deve estar votando por alguns motivos, né? Vários. Mas eu acho que um dos principais é dar uma resposta pro quarto Nordeste. Além de também não gostarem do jogo do Matheus e o Matheus ser planta. Eu acho que é eu isso. acho que principalmente é isso Eu aí. acho. Uhum. Eu, Felipe, particularmente, pelo entretenimento, se você pede a minha opinião, aquele ninguém pediu, mas eu vou dar. Eu pedi. Felipe, qual a tua opinião? Eu votaria no Guilherme porque ele é planta e o Matheus, pelo menos. Agora me pergunta qual é a minha opinião. A Aline, ranço, tá? Né? A gente já sabe como é que tá, mas aí pelo menos também entrega alguma coisa. Sim. E qual que é a sua opinião? A minha opinião é que eu votaria no Guilherme pra sair. Eu também. Só Mas que- eu sei que a maioria de vocês não vai votar. Não vai E a votar. maioria do público pensando, não só Não quem vai assiste votar. aqui, não vai votar. Não vou votar. Aqui, a maioria de Vocês vocês não vão vai votar, já tá deixar até ele. aqui. Olha o que eu tô falando. Guilherme. Vocês vão deixar Guilherme. Guilherme vai ganhar o próximo líder. Mas e aí? O problema de Guilherme, pra mim, é que ele não tem enredo nenhum, não tem história. Pois é, e vai ser um E é péssimo- planta. vai ser um líder chato pra Mas caramba. enfim, é isso. Eu sei que a Ele maioria ganhar vai a votar no próxima Matheus. liderança. Inclusive aqui, ó, no voto do UOL, eu vou pegar a enquete da UOL, gente, porque é uma das primeiras enquetes que saem, tá? Como a gente tá na madrugada, ó, tem 28 mil votos. E é Matheus também com 61%, Guilherme com 19%, e cravado já. Aline e Guilherme empatados. Uhum. Então a gente vai ver Cravado. o Matheus saindo. Sim, e o que eu acho isso legal é que vai fortalecer só o enredo da Vitória. Sim. Se a Vitória sacar tudo e pegar esse enredo pra ela, Jesus. Sim. Apesar de que a gente vê a Vitória conversando com o Matheus aí, e percebe que talvez o Matheus também esteja abrindo os olhos. Então eu Tarde também demais. entendo que Tarde demais. o Sincerão de amanhã
Só se o Matheus mudasse, tivesse uma postura muito De muito jeito difícil, nenhum. né? Não Hoje já muda. tem muita gente votando. É verdade. Isso não faz tanta diferença, a não ser que esteja muito acirrado entre um e outro. Matheus tá muito na frente nas Muito na pesquisas. frente. Nas Não vai pesquisas, mudar a isso. nossa e da UOL, né? Sim. Por enquanto. Sim, não vai mudar muito, mas é isso, vai beneficiar muito a Vitória ver o amigo sair. Ela já pode pegar isso, estou sozinha aqui. Agora a gente tem que estou lembrar sofrendo. que a Vitória teve a ajuda da torcida da Juliette, quando era dupla e quando, né? E aí agora pode ser que talvez também abracem o Matheus Não nesse lugar de ser um apoio pra Vitória lá dentro. Vai não. Vamos ver como é que vai ficar. Acho que não Coloca aí nos comentários o que que você acha, pra quem que você vai votar, por que que você vai votar. E não esqueça de deixar seu like. Se quiser mandar alguma mensagem pra gente, é só apontar a câmera do seu celular pro QR Code ou no comentário fixado tem o link, a gente vai amar receber. E voltamos quando cair A aqui. qualquer momento. Um beijo.